Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu não vou falar sobre construção, não vou falar sobre reforma, não vou falar sobre decoração. Eu vou falar sobre o terreno. Você quer comprar um terreno, você juntou aí as suas economias, está pensando em comprar um terreno numa região para você descansar, uma região para você morar. E eu vou trazer umas dicas aqui para você de como você pode escolher melhor o seu terreno. Este é o canal Falando de Cidade e eu sou Ed Vieira, arquiteto. Eu quero convidar você, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse canal, clica no curtir, compartilha aí com a sua rede social e se você gostou ainda mais, vou te chamar para fazer o seguinte, clica no se inscrever, ativa o sininho, porque assim que eu postar um vídeo você não vai perder nada, o YouTube te avisa e você corre para assistir. Vem comigo! Quando nós estamos pensando em comprar um terreno, à primeira vista esse terreno surge para nós porque a gente já pensou em uma cidade, já pensou em uma localização, de repente quer um lugar mais tranquilo, quer descansar, quer construir uma casa para descansar nos fins de semana, nas férias, ou talvez está pensando realmente em mudar para um outro lugar, sair do aluguel, sair de uma região mais barulhenta e para uma região mais tranquila. E no vídeo de hoje eu quero trazer umas dicas para você escolher melhor o seu terreno. Eu vou trazer aqui para você as dicas daquilo que eu aplico quando um cliente me contrata para ajudar a ele escolher um terreno. O primeiro ponto que eu analiso na escolha de um terreno é se esse terreno é um terreno de esquina ou se esse terreno é um terreno de gaveta. O que é um terreno de gaveta? Fica guardado? Não, é aquele terreno que está no meio do lote. Terreno de gaveta é aquele terreno que fica no meio. Quando você tem a divisão da rua, você tem lote de um lado, lote do outro, esse terreno no meio a gente chama de terreno de gaveta. Há algum problema em comprar um terreno de gaveta ou comprar um terreno de esquina? Vai depender da sua necessidade. Se a sua família pensa em uma casa mais recuada, mais tranquila, que você consegue ficar mais ali à vontade, é o terreno de gaveta, porque você tem um vizinho de um lado, você tem um vizinho do outro. Porém, se você pensa, por exemplo, em uma localização que de repente pode fazer um comércio, de repente você pode fazer ali embaixo um salão e você constrói a sua casa em cima, né? Há muitos casos de terrenos que há essa possibilidade, porém há também situações de loteamentos que as áreas comerciais são separadas das áreas residenciais. E neste caso, quando você vai escolher um terreno de esquina, você tem que pensar que você terá duas fachadas. Você terá movimento de pedestres e de veículos nas duas fachadas da sua casa, então não será uma casa mais tranquila. Tem aí também a questão dos recuos. Se você tem um recuo de 5 metros na frente do seu terreno, como é exigido por algumas prefeituras, outras exigem 4, outras exigem 3, mas a média são 5 metros de recuo frontal. Quando você tem um terreno de esquina, os recuos são os mesmos, é o mesmo recuo na lateral de uma rua e na lateral da outra rua. Então, quando você tem um terreno de esquina, você tem que pensar também na possibilidade de perder a área útil de terreno na hora de você construir a sua casa. O outro ponto que eu analiso quando eu vou escolher um terreno, quando eu vou prestar essa assessoria para um cliente na compra de um terreno, é se esse terreno tem algum declive, ou se ele tem uma aclive, né? Ou seja, o que é isso? O que é isso, declive, aclive? Um terreno que tem barranco. Ou ele tem um barranco, ou ele tem um buraco, ou ele tem alguma necessidade de mexer nesse terreno para que ele fique plano, para que você consiga construir. É importante você pensar nisso pelo seguinte, se você tem um terreno que ele tem ali terra a ser tirada, você tem um movimento de terra e você tem um muro de arrimo que você vai fazer. Então se você tem aí um terreno que ele está localizado e você tem entre dois lotes e você precisa tirar a terra e vai ficar um barranco do lado dos seus vizinhos, você tem que contar que você tem que fazer um muro de arrimo do lado de todos os seus vizinhos para proteger, para que a terra não caia e derrube o seu muro ou derrube a casa do vizinho. Há essa necessidade, há a necessidade desta preocupação com o muro de arrimo, porque o muro de arrimo ele é mais caro para ser feito, ele tem que ser calculado, ele usa mais ferragem, ele usa mais concreto e por isso ele tem uma estrutura para suportar a terra. Se você não fizer assim, o risco daquela terra forçar o seu muro, ele desabar
e de repente a casa do seu vizinho desabar também, é muito grande. Se ele for um buraco, né, se você tá vendo um terreno que ele tem um buraco, há a possibilidade de você aterrar, e aí o aterro fica caro, dependendo aí do tamanho do lote, varia entre 20 mil a 40 mil reais só para aterrar um terreno. É caminhão de terra, é movimento de máquina, são homens trabalhando, isso fica muito caro. E também há a possibilidade de você construir uma casa, fazendo com que você tenha ali estruturas que elevem esta casa e você faz uma laje e constrói no nível da rua. Você está pensando agora num custo com fundação e com estrutura. É concreto que você vai fazer ali, ou para ficar subutilizado, ou mesmo se você for utilizar, é uma construção a mais que você não precisaria contar se a sua casa, se o seu terreno fosse um terreno sem declives ou aclives. O outro ponto da análise do terreno que eu observo é se tem alguma boca de lobo, né? Boca de lobo é aquela entrada de água das chuvas, né, que fica na rua, e a água ela corre para uma lateral da calçada e entra ali naquele bueiro. Aquele bueiro é boca de lobo. Se você tem na frente do seu lote uma boca de lobo, ou se você tem na frente do seu lote um poste, você tem um problema. Como você vai entrar ali com o carro dentro da sua garagem? Você não vai conseguir. É possível você fazer a retirada do poste? É possível você solicitar a concessionária para retirar o poste? É possível você fazer a solicitação para a concessionária retirar ali a boca de lobo de frente do seu lote? Sim, é possível, mas tem um custo e não é barato você fazer essa solicitação. Você vai pagar pelo serviço de movimentação deste poste e pelo serviço de movimentar essa boca de lobo e tirar da frente da sua garagem. Então, de repente, você vê que um terreno ele está barato, que um terreno ele está abaixo do preço, 20%, 30%, mas você tem que verificar se ele é um buraco, se ele é um barranco muito alto, se ele tem uma boca de lobo, um poste. Um outro ponto também que eu gosto muito de observar, principalmente os terrenos no interior, que não é um loteamento instituído, você tem ali uma árvore. Você tem uma árvore dentro desse terreno. De repente você pensa, eu comprei um terreno, tem uma árvore e esta árvore não é nenhum problema, eu corto ela, eu peço a autorização na prefeitura e corto. Sim, primeiro, para você cortar uma árvore, há necessidade de autorização do setor da prefeitura responsável pelo meio ambiente. E se essa prefeitura não dá a autorização para você cortar? Você tem um terreno com uma árvore que você não pode construir, você não pode cortar esta árvore. Há situações, por exemplo, de cidades que têm árvores que estão em extinção. E se aquela árvore for um tipo de árvore que está em extinção, que tem que ser protegida, a prefeitura não vai dar permissão para você realizar o corte desta árvore. Então, alguns pontos aí interessantes para você olhar é: há uma árvore, há um poste na frente, há um bueiro na frente, você pode ter grandes problemas se isso ocorrer. Um outro ponto ainda que eu observo na hora de avaliar um terreno é as condições da quadra onde está localizado aquele terreno. Quer quadra? Vamos jogar bola? Não, não vamos jogar bola não. A quadra é um conjunto de lotes em uma rua. Sabe quando você tem uma rua e você pega ali uma esquina e anda até a próxima esquina? Isso é uma quadra. Essa quadra desse loteamento, quando ele já está instituído, ele já tem casas construídas há muito tempo e você chegou ali, encontrou aquele lote vazio e falou: agora eu vou comprar esse lote e vou construir. Algumas coisas são importantes você observar naquela rua. Como é o movimento daquela rua? Se aquela rua tem muito barulho, se não tem, se passa muito caminhão, se está próximo de rodovia, se está muito próximo de lugares que são barulhentos, se passa trem, né? Principalmente no interior tem alguns locais que passa o trem e o trem vai passar e você vai ter ali nos momentos à noite uma dificuldade para relaxar, para descansar. Então, o que eu observo quando eu vou avaliar um terreno nessas condições para um cliente? Eu faço visitas neste terreno durante a semana, durante os fins de semana, à noite, durante o dia, durante a madrugada. Eu passo por aquela região em horários diferentes para eu verificar como é o movimento naquele bairro, o movimento naquela quadra.
O segundo ponto que eu analiso quando eu estou avaliando um terreno para comprar são as características deste loteamento. Quais são essas características que são mais importantes neste loteamento ou neste bairro, nesta quadra, né? Quadra? Como assim quadra? A quadra é quando você pega uma parte de uma esquina de uma rua até a esquina da outra rua, aquele conjunto de lotes se chama quadra. Então, quando você está olhando esta quadra, este bairro, deste loteamento, ou mesmo de um loteamento já instituído, o que é importante você observar? As casas são tipos de construções térreas ou são tipos de construções em sobrado? Qual que é a característica dos recuos deste loteamento? São 5 metros de frente? Todas as casas têm aquele recuo na frente? O padrão daquele bairro, o padrão daquela quadra for um padrão de casas térreas e isto for uma exigência da prefeitura, você não conseguirá uma autorização para construir um sobrado. E se a sua necessidade for para construir um sobrado, seja para morar, seja para construir casas para alugar, você não vai conseguir fazer isso. Uma outra característica importante que poucas pessoas observam é se quando você está comprando um terreno, haverá a necessidade de fazer um levantamento deste terreno, levantar o piso deste terreno, a altura desse terreno. Por exemplo, no litoral de São Paulo há uma cidade que tem o nome de Peruíbe. Nesta cidade, quando você compra um lote nas regiões denominadas ali da área da praia, e até outros bairros um pouco mais afastados da praia também, há necessidade de você elevar a cota desse terreno. O que é elevar a cota? Deixar o seu piso em relação ao nível da rua 70 centímetros acima do nível da rua. Ou seja, você tem lá um terreno, já fiz muitos projetos nas cidades do litoral de São Paulo, e que a pessoa compra o terreno está plano e ele pensa, agora é só eu chegar e construir. Não, você vai ter que comprar terra, aterrar o seu terreno para construir a sua casa ali cerca de 70 centímetros acima do nível da rua, e isso tem uma motivação, tem uma explicação, que por ser uma cidade litorânea, quando chove, não dá tempo da água escoar com a mesma rapidez do que numa outra cidade que não seja uma cidade tão plana, né? Então há necessidade de dar um tempo para esta água escoar, e para isso é preciso que a sua casa seja elevada em 70 centímetros de altura. E o terceiro ponto que eu analiso na escolha de um terreno, eu já olhei a região, eu já olhei o tipo de terreno, se é um buraco, se é um barranco, os tipos de casas que são construídas, como que eu posso construir a minha casa. Agora eu decidi, eu vou fechar o negócio. Na hora de fechar o negócio, na hora de comprar esse terreno, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma análise agora da documentação deste terreno e a documentação do proprietário do terreno em relação a esse terreno, para que eu possa comprá-lo. A primeira coisa, se for um terreno de um loteamento, se esse loteamento é aprovado pela prefeitura da cidade. Porque se o loteamento não for aprovado pela prefeitura da cidade, ele é um loteamento clandestino e você não vai conseguir, na prefeitura da sua cidade, tirar o IPTU, nos cartórios fazer a matrícula, fazer a escritura do seu terreno. Então é importante, a primeira coisa, se for um terreno de loteamento, se a loteadora registrou esse loteamento, se esse loteamento é um loteamento oficial e aprovado pela prefeitura. Ainda nesse terceiro ponto da documentação do terreno, há as condições para a compra de um terreno de particular. Sempre eu digo para você, o melhor profissional para te indicar na compra de um terreno é o corretor. Mas se você não vai fazer a compra através de um corretor, você está negociando, é uma pessoa que te indicou, você viu esse terreno, vai comprar esse terreno, é importante você se atentar a 3 tipos de documentos. O primeiro documento é o contrato de compra e venda, que é um contrato. Ele é somente uma documentação que comprova que você está comprando aquele documento, que você está fazendo uma negociação financeira. Agora, documento do lote é a matrícula, é o registro do imóvel. Esse registro é feito no cartório de imóvel, ele é um documento que se relaciona ao imóvel, ao terreno, ele tem ali o histórico de tudo que já aconteceu naquele terreno, quem foram os proprietários, se esse terreno já pertenceu a algum tipo de fazenda, algum tipo de gleba, qual era essa gleba, quem era o proprietário, como foi o loteamento, quais as medidas desse terreno, aonde ele está localizado, se a pessoa que comprou ele, que está vendendo, financiou esse terreno, se ele já está quitado. Então, o documento do terreno é a matrícula.
A escritura do terreno é um documento que você firma depois que você já efetuou o seu contrato de compra e venda. Você vai lá, faz o contrato de compra e venda, fala com a pessoa, ok, vou comprar o terreno, vou providenciar aqui o dinheiro da entrada, vamos fazer essa movimentação. Você fecha um contrato de compra e venda, um compromisso de compra e venda. Posteriormente, você vai e registra uma escritura pública. Após o registro da escritura pública, você precisa então ir no cartório de registro de imóveis e fazer o registro do seu imóvel. Todos esses documentos precisam estar sem rasura. Não adianta você ter aí um registro de imóveis, né, uma certidão de matrícula de imóvel rasurada. Primeiro que uma certidão de matrícula de imóvel, ela tem validade ali de 30 dias. Então, para toda negociação, é preciso que você vá até o cartório de registro de imóveis e que você tenha ali uma matrícula atualizada daquele terreno. Simplificando, vai comprar um terreno de terceiros, a primeira coisa que você precisa ter desta pessoa, a certidão atualizada da matrícula daquele terreno. Você tendo isso, você já saberá se aquela pessoa que está te vendendo é o proprietário do terreno. Se não tiver o nome dele na certidão de matrícula do terreno, ele não é o proprietário e ele não pode vender. Fazendo isso, você se livra de muita dor de cabeça mesmo. Galera, estas foram as dicas de hoje, espero que você tenha gostado. Quero te pedir também, se você gostou do canal, está chegando aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito, se inscreve, é rapidinho. Você clica no se inscrever, dá o seu joinha, compartilha na sua rede social e o Falando de Cidade vai crescendo e cada vez mais te ajudando, crescendo para você.